Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. Meu nome é Afonso Couto e estou aqui com o mágico Ricardo Quinteiro. Hoje temos a honra de ter aqui connosco Tiago. Tiago, muito obrigado por teres vindo do Norte aqui para te juntares a nós numa conversa. Sabemos que não dás muitas entrevistas e por isso é uma honra estarmos aqui para homenagear esta tua carreira. Para mim, acredito para o Ricardo também, és um dos melhores médios portugueses deste século. Foi uma honra e um gosto ver-te jogar, ver-te em campo, e por isso é também uma honra estar aqui para falar sobre a tua carreira. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Antes de começar, o Ricardo faz sempre uma pequena apresentação do convidado, espero que gostes. Ok, vamos a isso. Obrigado. Tiago, natural de Viana do Castelo, cresceu no seio de uma família unida, juntamente com os seus irmãos, com os seus pais e o seu irmão 4 anos mais novo. Durante o dia, enquanto a senhora sua mãe era educadora de infância e o seu pai trabalhava numa empresa de distribuição de bebidas, o pequeno Tiago passava os dias a jogar à bola no ringue do bairro Capitães de Abril. O Tom Sawyer, como a tia o gostava de chamar, não parava quieto em casa e entre a bola e a escola gostava também de se aventurar a roubar fruta e a entrar pelas obras para investigar o que por lá se passava. Enfim, era uma criança feliz e cheia de vida. O Casaca, como os colegas o chamavam, por ser primo do mítico Rui Casaca, do Boa Vista, cresceu sem ídolos, nem com os típicos posters de craques no quarto. Só mais tarde, quando o futebol começou a ser levado mais a sério, é que se deixou fascinar por Zinedine Zidane. Quem não? Em miúdo, era adepto do Futebol Clube do Porto, por influência do seu pai, e chega ao Vianense pela mão dele, que passou a levá-lo aos treinos e aos jogos com regularidade. Seguiram 5 anos de Vianense e em 95, já como iniciado primeiro ano, depois de não ter sido convocado para um jogo, ficou chateado e decidiu parar de jogar futebol e ir dedicar-se ao handball para o clube do seu bairro. Mas o bichinho estava lá e, por influência do tio, que estava a treinar os júniores do Âncora Praia, regressa aos relevados e, com 15 anos, estava a jogar com miúdos de 18, o Campeonato Nacional de Júniores, o que o fez dar um grande salto em termos competitivos, físicos e técnicos. Com 16 anos chega ao Braga, depois de umas mini captações pela altura da Páscoa, sai de casa dos pais e vai viver para a casa de uma tia que morava em Braga. Por essa altura, o seu primeiro ordenado foram 200 euros. Foram tempos difíceis, mas o sonho comanda a vida, e depois de um ano de juvenis, agora a jogar com os da sua idade, e quando se preparava para iniciar o último ano da formação, foi surpreendido com uma notícia: ia integrar o plantel sénior. Tinha 18 anos e quem viu ali que havia mais talento para explorar foi Manuel Cajuda. Chegado ao futebol sénior, representou Braga, Benfica, Chelsea, Lyon, Juventus e Atlético Madrid. Ao mais alto nível conquistou uma Taça de Portugal, uma Liga Inglesa, uma Taça de Liga Inglesa, uma Supertaça Inglesa, 2 Ligue 1, uma Supertaça Francesa, uma La Liga, uma Taça do Rei, uma Supertaça Espanhola e, internacionalmente, uma Liga Europa. Paralelamente, vestiu a camisola da Seleção Nacional em 66 ocasiões, apontou 3 golos e marcou presença na fase final do Euro 2004 e dos Campeonatos do Mundo de 2006 e 2010. No capítulo pessoal, é casado com a Bárbara, com quem namora desde os 15 anos, e desses quase 30 anos de união resultaram os 3 filhotes, a Beatriz, o Francisco e a Maria. Sempre foi poupado. A sua grande preocupação quando começou a ganhar dinheiro foi poupar para comprar a sua primeira casa. Nos tempos livres gosta de estar, sobretudo com a família, de ver futebol e ténis. Nas curiosidades, a maior extravagância que cometeu foi comprar um Ferrari. Se não tivesse sido jogador de futebol, gostava de ter sido professor de desporto e gostava de ter representado o Manchester United. Desde que deixou os relevados, já o podemos ver em diferentes funções, na de treinador, com passagens pelo Atlético de Madrid como adjunto, pelas seleções jovens de Portugal e pelo Vitória. Atualmente tem uma empresa de educação e literacia financeira, a Moneyflix, na qual desenvolve a sua atividade. No capítulo das amizades e dos indispensáveis, a Bárbara, o Manuel Cajuda, José Ferreira, Ricardo Carvalho, José Mourinho, Gerard Ollier, Diego Simeone e Filipe Luís foram alguns dos que o ajudaram a chegar ao topo do futebol nacional e internacional.
Senhoras e senhores, seja bem-vindo, o cavalheiro silencioso do futebol português, Tiago. Incrível, parabéns. Eu acho que já não há muito mais a dizer. O resumo está feito. Há muita coisa agora. Incrível, incrível. Não sei onde é que vocês foram buscar isso tudo, mas está um resumo da minha vida até agora. Está incrível, parabéns. Obrigado. Tiago, eu gostava de te perguntar, ficou-me na retina numa entrevista que deste, em que tu definiste Manuel Cajuda como padrinho, Mourinho como resultado e Simeone como paixão. De que forma é que estes três homens moldam o teu caráter e a tua carreira? Bem, falando profissionalmente, esses três foram os que mais me marcaram. Sem dúvida, Manuel Cajuda, porque tem a coragem, o olho, agora é fácil dizer o olho, porque consigo analisar a carreira toda, para descobrir um miúdo nos Júniors e dar-lhe a oportunidade num Sporting de Braga, que não era este Sporting de Braga, mas um Sporting de Braga que lutava para estar ali nos primeiros 7 classificados da Liga. Ele tem a coragem de apostar num Júnior, logo no início do campeonato a titular. Em Alverca? E é isso mesmo, em Alverca faço a estreia e sem dúvida que a ele tudo devo, porque se não fosse a aposta do Manuel Cajuda, se calhar eu não estaria aqui hoje e fui eu e poderia ter sido outro, sem dúvida nenhuma, porque havia muita qualidade na formação do Braga. Depois Mourinho, com Josualdo também, eu diria que dei o salto de qualidade, consegui passar de um médio apenas defensivo a transformar-me num médio muito mais completo. Ele dizia que tinhas que jogar da área a área. Ele obrigou-me a ser um box-to-box, a chegar à finalização no Benfica, jogar para a frente, e continuamente ter que estar na área contrária. Depois Mourinho, que me ensinou muito, uma equipa técnica incrível, uma pré-temporada logo diferente das outras que eu tinha tido até então, só bola, sem sapatilha, os exercícios eram muito dinâmicos, muito entretidos, todos os jogadores estavam involucrados num objetivo comum, apesar de termos chegado muitos jogadores novos nesse ano. Se não me engano, cerca de 10 jogadores ao Chelsea, conseguimos formar uma equipa e um balneário com um ambiente incrível e ganhador. E já depois, no último clube da minha carreira, o último treinador que tive, foi incrível, foi viver de novo o futebol e a paixão pelo futebol, quando eu já estava numa fase em que já pensava mais na retirada do que continuar a carreira. E Simeone obrigou-me a involucrar-me de novo, a voltar a viver a paixão do futebol e sem dúvida que foram anos incríveis e que eu adorei estar sob o comando do Simeone. Sim, e podemos começar pelo início. Tu já tiveste a oportunidade até antes de ver, mas passamos aí a primeira avaliação da bola. É verdade. A tua primeira avaliação no Jornal A Bola, nesse jogo contra o Alverca, que tu, surpreendentemente, ali em off, sabias exatamente como foi a tua exibição. Eu daqui não consigo ler, mas sei que tens nota 5, que não é nada mau para uma estreia. Foi justa. Tiveste uma oportunidade de gol, não foi? Tive, lembro-me, o Ovchinikov fez uma grande defesa, eu lembro de estar na cara dele e ele fez... Eu com o nervosismo chutei forte, só pensei em acertar na baliza e chutei forte, ele fez uma grande defesa, mas a verdade é que o jogo nem me correu, comecei bem, mas nem me correu assim tão bem, talvez pelo nervosismo. A verdade é que, claro, são os primeiros jogos como profissional, mas marcam. Eu lembro perfeitamente dessa oportunidade, muitas vezes sonhei com essa oportunidade de gol durante essa temporada, porque teria sido uma estreia incrível. E obviamente que tu, neste Braga que tu falaste, que ainda não era um Braga
que nós conhecemos hoje e num projeto que mais à frente tornou o Braga como um quarto grande, tu acabas por te afirmar, muito também por essa insistência e esse crédito que o Mister Cajuda te deu, e depois acabas por ir parar ao Benfica, ainda que tenhas recebido muitas chamadas, houve o Futebol Clube do Porto à mistura. Conta-nos como é que surge também essa oportunidade de ir para o Benfica. O Benfica foi muito rápido, porque realmente quem estava mais interessado em mim era o Futebol Clube do Porto na altura. Eu lembro-me de reunir até com o presidente do Braga, ele me chamar para uma reunião, a mim e ao Ricardo Rocha, e nessa altura o Porto estava interessado em assinar connosco e nós iríamos só na época seguinte para o Porto. E de repente recebo uma chamada do meu empresário na altura, o José Veiga, que rapidamente me disse que em 3 dias, para me preparar, que tinha que ir que ia para o Benfica, que ia assinar pelo Benfica. Assimilar isso. Sim, um jogador que estava no Braga e ter a oportunidade de ir para um grande já era incrível. Sabia que o Porto estava interessado, mas também era assinar e só iria na época seguinte, e ter a oportunidade de ir logo para uma equipa grande foi logo sim, vamos lá. E foste com o Ricardo e com o Armando Sá, ou seja, sim, é um negócio a 3, o Ricardo vai só mais tarde, meio ano depois, ou seja, também levas contigo esses 2 amigos, chegas lá. É a minha interpretação, ou seja, eu acho que quando tu entras a um balneário de Braga com jogadores muito mais velhos, acho que até foi mais difícil, porque depois tu chegas a um Benfica onde já tinhas o Simão, o Moreira, o Miguel do Sub-21, portanto, acho que... Mas fala-nos dessa chegada a um Benfica que também estava doente, se assim podemos dizer. É isso. Coisas diferentes. O Braga naquela altura, carinhosamente, eu chamava o Braguinha. Era um balneário de família. Dávamos todos muito bem, almoços, muita confraternização, muito bem recebidos, os jovens, e curiosamente foi complicado chegar ao balneário do Benfica. Não estava preparado para o impacto, porque infelizmente não eram tempos fáceis na Luz. O balneário estava algo dividido, e eram os portugueses de um lado, estrangeiros um bocado do outro. Havia ali não havia um bom ambiente, o ambiente que eu tinha no Braga. Portanto, as primeiras semanas foram de adaptação e não foram fáceis. O que ajudou foi que, mais uma vez, tive a sorte de ter um treinador que acreditava em mim de uma maneira, eu acho que até demasiada confiança. Porque dá-te logo a titularidade? Eu chego numa quarta-feira, e sábado, se não me engano, sou titular logo em Vidal Pinheiro. 19 de janeiro do campeonato. És titular em todos os jogos. Sempre. 19 de janeiro de 2002, uma data curiosa. É incrível, porque chegar numa quarta, fiz 2 treinos, se não me engano, com a equipa. Na verdade, os treinos eu lembro-me que me correram bem, mas mesmo assim, lá está, é o que eu digo, não era este Braga, não era um jogador que chega deste Braga e... Não é um Braga europeu, nem pouco mais ou menos. Mas também, também o Benfica não estava a viver os melhores momentos, os seus melhores momentos, e por isso, consegui-me adaptar bem, e o Mister Josualdo Ferreira apostou em mim, e acho que... E em casa foi bem recebido, porque o seu namorado tinha ido para o Minho estudar também, e depois acaba por o Tiago trocar as voltas. Foi giro, foi complicado, porque ela entrou em Psicologia na universidade que ela adorava, que era a Universidade do Minho. Foi complicado, ela só conseguiu entrar no 2º ano. Fez tudo para estarmos juntos, para estar ali ao meu lado, e durou 6 meses, porque depois esta oportunidade eu não podia deixar passar. Claro. E ela já ficou a ter que fazer algumas viagens, ficava uns dias em Braga, na universidade, outros dias vinha ter comigo a Lisboa, e ela andou um bocado a fazer piscinas para estarmos juntos. Sim. E depois vem um treinador que acredito também tenha trazido uma bagagem, até pela história que tinha, não é? Camacho, que vinha com uma experiência de Real Madrid, e que acaba por, se calhar, colher um bocadinho dos frutos do teu trabalho com o Josualdo Ferreira, porque tu efetivamente
ganhas uma dimensão ofensiva com o Camacho. Aliás, são as tuas melhores épocas a nível de golos. Fazes 24 golos em 2 épocas. E acredito que também tenha tido grande impacto nesse tal balneário dividido. Se calhar num balneário que não acreditava que o Benfica poderia competir com os seus rivais, e queria que nos contasse um bocadinho essa experiência do Camacho. Sim, sem dúvida. O Camacho chega ao Benfica e traz não só o estatuto que ele tinha como jogador, como treinador, de ter... Eu lembro perfeitamente, era o treinador que tinha abandonado o Real Madrid porque o presidente não tinha respeitado uma decisão dele, queria impor alguma decisão e ele não teve de acordo e saiu. Portanto, era um treinador com carisma, uma personalidade muito forte, em que era o que fazia falta, aquele balneário do Benfica. Realmente uma personalidade forte, um líder, que pusesse os pontos nos is, e ele foi claro nisso. E foi muito importante naquele momento o Camacho no Benfica. Eu não sei se as pessoas têm noção disso, mas foi o treinador certo naquele momento que o Benfica precisava. Em termos de jogo, não é que tenha mudado de água para o vinho com Jesualdo e com Camacho. Foi realmente a maneira como ele conseguiu segurar o grupo, presidente, direção. Ele foi ali um bocado o homem que segurou o Benfica naquele momento. Até porque o Benfica vivia uma mudança interna na presidência, sai Manuel Vilarinho, entra Luís Filipe Vieira, portanto era mais do que necessário ter um homem forte. Como é que era a relação, já agora que estamos a falar desse tema, de Luís Filipe Vieira com os jogadores, no momento em que ainda tinha muita inexperiência, apesar de ter a passagem pelo Alverca, ainda não tinha chegado a um grande como o Benfica? Tinha relação convosco? Era distante? Pouca. Na verdade, quando eu já chego ao Benfica, já a negociação de contratos já é com o Luís Filipe Vieira. Ou seja, era diretor para o futebol nesse momento? Sim, já era o diretor para o futebol, acho que já era ele que tomava decisões. Presidente Sombra. Exato, já era ele que tomava decisões. Muito no início dele, notava-se que ele queria estar presente, queria mandar, mas até nisso o Camacho nos protegia, lhe fechava um bocado a porta do que era o balneário, e isso também nos ajudou, porque estávamos blindados. O Camacho conseguiu blindar um bocado o grupo, e isso foi importante numa fase em que nós não tínhamos campo para treinar, que nós andávamos a jogar primeiro no antigo Estádio da Luz, mas chegámos a jogar no Jamor, andávamos a treinar aqui pela zona, não tínhamos campos, os nossos balneários primeiro eram na garagem do Estádio da Luz, antigo, depois fomos para Massamá. Não eram as condições que nem perto nem de longe que hoje o Benfica tem, felizmente, mas foram momentos complicados no clube que nós conseguimos corresponder e no final consegui ganhar uma taça. E para a Zânia tinhas mais a norte um Porto de Mourinho que é absolutamente histórico, não ajuda nada também. Isso. Uma equipa que se quer consolidar, ter um adversário que estava num nível altíssimo. Sem dúvida. Esses 2 anos competimos com o Porto de José Mourinho, um Porto que ganhou tudo, não só em Portugal, mas na Europa, a Liga Europa e a Liga dos Campeões. Realmente recheada de jogadores fantásticos, e para nós foi complicado competir com eles, mas nós também tínhamos bons jogadores, boa equipe, mas a Liga nunca conseguimos estar ao nível deles. Queria te perguntar, porque tu cruzas-te com dois jogadores que dizem, estamos aqui na bola, se formos consultar os jornais da época, que diziam que eram verdadeiros craques, e que tu com um deles até te chegas a chatear por ele não aproveitar o seu talento, que era Pedro Mantorras e Roger. Fala-nos do que era, cruzaste com esses 2 diamantes em bruto que nunca foram, por razões distintas, devidamente potenciados. O Pedro Mantorras era um jogador incrível. Eu tenho pena de ele não ter tido a oportunidade, devido a lesões, de poder ter ido para fora, para a Europa, porque eu acho que o futebol europeu não o conheceu e não teve a oportunidade de desfrutar. Era um jogador que tinha uma alegria a jogar incrível, que tanto gostava muito de driblar, tanto ia para a esquerda como para a direita. Um jogador que sozinho, nós muitas vezes jogámos a bola na frente e ele sozinho criava perigo, ajudava a equipa, ganhava falta, a equipa poder subir,
no 1 contra 1 era muito forte. Era um jogador parecido ao que eu tive no Atlético quando fui, ao Kun Agüero. Era um jogador que nós podíamos chutar a bola para a frente, que ele sozinho ia nos dar qualquer coisa. E, infelizmente, devido ao problema que ele teve no joelho, não conseguiu dar continuidade, mas foi sempre um jogador que tinha um potencial imenso. E como pessoa dentro do balneário era uma alegria estar com o Mano Torres no balneário. Apesar de todos os problemas que ele tinha, era sempre uma comédia, era sempre sorrisos à volta dele. Depois o Roger, sinceramente, era o jogador que eu achava que podia rivalizar aqui nesta altura no Campeonato Português com o Deco. Porque também tinha uma qualidade enorme com bola, fazia coisas diferentes. Mas a vontade não era muito aqui em Lisboa. E pronto, lembro-me de ter uma conversa com ele até séria, mas não adiantava, porque ele gostava do Carnaval do Brasil. São opções. Deixa-me só fazer uma pausa porque vão ter que trocar as pilhas. Ok. Depois retomamos. Sim, sem dúvida. Uma pena. Antes de irmos às alegrias, outro momento que fatalmente marca a tua passagem pelo Benfica é uma deslocação a Guimarães, ao terreno do Vitória, que fica marcado por uma das imagens mais negras e impressionantes da história recente do futebol português, e de sempre, que é a partida de Miklos Ferrer. Há imagens tuas também muito impressionantes desse momento. É evidente que viveste isso mal. Queria-te perguntar como é que hoje olhas para isso, como é que viveste esse momento. Tu claramente percebeste logo, portanto... És dos primeiros a perceber a gravidade. É marcante, é o momento mais marcante da minha carreira. É difícil de explicar, é perceber no momento. Por milésimos de segundo pensei que ele estivesse a perder tempo. Porque eu não me apercebo da queda que depois vi na imagem da cabeça, não me apercebo, mas quando lá chego já sentia que o Miki que não era, que tinha morrido, alguma coisa grave tinha acontecido. Foi um desespero. Ele tinha sido meu colega em Braga, tínhamos vivido momentos incríveis, um Braga em que ficámos em 4º lugar, se não me engano ele até foi o melhor marcador. Depois no Benfica também era um colega que tínhamos uma grande proximidade, ele e o Ricardo Rocha estávamos muitas vezes juntos. Até tínhamos combinado sair essa noite, depois quando chegássemos a Lisboa. E é inacreditável como se perde um colega e um amigo assim num jogo de futebol. É algo que não estamos preparados. Ninguém está preparado para esta realidade da vida, de perder um amigo a jogar futebol. Foi um choque muito grande, não só para mim, mas para todos. Não só para mim, mas para todos. Como é que um touro destes, bonito, saudável, sem maus hábitos, como é que de repente ele desaparece? Muita saudade, muitos bons momentos, o sorriso dele era incrível e é uma pena, porque ele ainda tinha muito para viver. E um vazio que ficou no balneário, não é? Porque vocês sempre que entravam, acredito que fosse... Sim, ele acompanhou-nos sempre, tínhamos sempre a camisola dele, onde quer que fôssemos. No balneário, no cacifo dele, nunca mais foi utilizado. Tínhamos lá a fotografia dele e a homenagem e o pensamento esteve sempre presente. Para todos nós no grupo foi uma temporada muito difícil. Conseguimos ganhar uma taça de Portugal, em sua homenagem. E ao Baião. Que uns meses depois também lhe aconteceu o mesmo. É do pior que há no futebol, é na vida, porque isto sobrepassa o que é o futebol. É realmente a maior tristeza da minha carreira e da minha vida.
naquele momento. E mudando aqui um bocadinho o tema e voltando até um bocadinho àquele rendimento que falava que tu tiveste e aquele crescimento que tu tiveste, primeiro com o Josual, depois com o Camacho, tornou-se inevitável não seres associado e inclusive a teres quase fechado com vários colossos europeus, a começar logo na época anterior à tua saída com o Barcelona, mas também vi uma declaração tua em março de 2004 a falares do Arsenal, falou-se também, o Laporta veio a público no ano a seguir também voltar a confirmar o teu interesse e acabas por acabar no Chelsea de José Mourinho. Conta-nos um bocadinho todo esse processo, seres, e para um jovem, ter esses clubes todos atrás é sem dúvida algo único. Sim, sem dúvida. A minha época, a minha altura, nesse ano do Benfica, realmente que eu faço 13 golos no campeonato, é uma coisa que naquela altura não era muito normal um médio defensivo como eu fazer. E surgem interesse, principalmente o que me chegou mais de perto do Barcelona no final dessa temporada. Eu lembro-me que eles vieram cá e que queriam que eu assinasse e deixavam ficar cá mais um ano no Benfica. Para o Camacho isso era impensável, Ainda por cima. Ainda por cima. Eu lembro de ter conversas com o Camacho, que claro que eu gostava muito de ir, de assinar, e ele não vais nada, é impossível, vais ficar, esquece. Na altura o Luís Filipe Vieira, pronto, também me promete um aumento que nunca chegou que nunca chegou na altura, e isso fez com que no final da época seguinte eu forçasse muito para sair, porque as promessas não tinham sido cumpridas. E eu não estava disposto a continuar também pela chegada. Ia chegar o José Veiga ao Benfica. Sim. Eu tinha tido era incomportável para ti, não era? Ele posto em tribunal, ou não sei se chegou a andar. Não sei se chegou, se recebi uma carta, mas depois não sei se isso foi para a frente ou não, ou se foi só uma ameaça. E seria incompatível para mim, e aquele, pronto, tinha chegado ao fim o meu tempo na Luz, com muita pena minha, porque fui muito feliz em termos futebolísticos, mas pronto, tive também a sorte de ir para um projeto incrível. Chelsea, o que eu vivi no Chelsea está marcado também na minha carreira com um sorriso nos lábios. Claro. E por 15 milhões, que é uma verba bastante significativa, e queria-te perguntar como é que foi esse telefonema de José Mourinho quando ainda estavas em Alcochete. Exatamente. Ao serviço da Seleção Nacional no Euro 2004. O que é que ele te disse, e conta-nos esse momento, que era receber a chamada do rival há pouco tempo. Exatamente, recebo a chamada dele, lembro perfeitamente, foi à hora do almoço, foi antes ou logo a seguir ao almoço. Não consigo precisar, e ele só me pergunta se eu queria jogar com ele, se queria com ele para o Chelsea. Eu disse logo que sim, claro que sim. Ele mostrou logo vamos ganhar, vamos ter sucesso, quero que venhas comigo e tal. Fiquei logo motivado, fiquei logo com vontade de jogar por ele, e se pudesse tinha logo saído naquele momento, porque realmente José Mourinho conseguia motivar com simples palavras, conseguia pôr-nos aqui a ferver e com vontade de jogar por ele. E já agora é que só esclarecer aqui uma curiosidade, porque eu li uma notícia da altura a dizer que Luís Filipe Vieira exigiu uma cláusula anti-rivais de 15 milhões de euros. Isso é verdade? Ou tu tinhas uma cláusula anti-rivais no teu contrato? Não sei, sinceramente não sei, mas posso dizer, já agora vou deixar aqui uma novidade que se calhar nunca disse. Estou eu, no dia em que estou a ser apresentado pelo Chelsea, recebo uma chamada de Pinto da Costa a dizer-me que para o ano que não jogasse nada, que deixasse, que estivesse de férias em Londres, que para o ano queria que eu fosse para o Porto. É curiosa essa chamada, fiquei assim, como é que é possível? Mas ele realmente já estava de olho. Uma curiosidade. E alguma vez te voltou a abordar, mais à frente na carreira? Na Juventus, na altura em que eu estive ali para ser emprestado, lembro-me que se falou no Porto, mas o ordenado era uma coisa incomportável. Ou quer dizer que Pinto da Costa andou anos à espera que tu fizesse uma época menos boa? Eu acho que sim, que ele nunca me perdeu de vista, que ele gostaria que um dia eu jogasse pelo
pelo Porto, mas nunca... E Benfica e Sporting, alguma vez tentaram o regresso a Portugal? Não. Sporting, na altura com Godinho Lopes também, se não me engano, na altura da Juventus, se não me engano... Já com o Costinha como diretor desportivo? Não, acho que antes. Isso É antes. Acho Ok. que antes, mas não Então, consigo José precisar. Eduardo Tencourt? Talvez. Nunca falaram diretamente comigo. Sim, eu vi umas através notícias do sobre Jorge, isso. eu lembro-me de haver essa possibilidade, mas nunca... não queria voltar para Portugal. Já agora, só por curiosidade, nesse capítulo das transferências e desses vai e vens que são subjacentes à carreira de um jogador de futebol, fala-nos, porque toda a gente conhece Jorge Mendes, mas pouca gente fala de Jorge Mendes. Fala-nos um bocadinho também da experiência do que é lidar com o melhor agente do mundo, e se tem alguma peripécia que possa contar, porque acho que também é importante falar-se um bocadinho desse lado. O Jorge, para mim, foi uma pessoa que sempre me acompanhou, ainda hoje tenho uma grande relação com ele. Uma história engraçada, por exemplo, olha, já que falamos aqui nesta hipótese de ir para o Porto, na altura o Jorge Mendes estava mais ligado ao Porto e José Veiga ao Benfica. Sim. E na altura eu recebo uma chamada, eu ainda estava no Braga, de Jorge Mendes, e pede-me para ir ao escritório dele. E eu fui, lá saí de Braga, fui até ao Porto, ao escritório dele, e ele teve uma conversa comigo a dizer que tinha um clube em Espanha que estava interessado em mim, 5 anos de contrato e tal, disse-me o ordenado que me ia pagar, se eu estava interessado e tal. Eu disse, eu gostei. Realmente esse contrato já era um salto muito grande na minha vida. Mas eu disse, mas eu tenho empresário, eu tenho que falar com o meu empresário, porque sou um homem de palavra e não falho. E ela, por favor, não digas que sou eu e tal. Eu disse, pronto, isso eu não digo, mas o resto eu vou dizer, e depois a gente vê o que é que acontece. Eu falo com o José Veiga na altura, ele, quem era? Eu disse, isso não vou dizer, porque eu prometi que não dizia e não vou dizer. E é aí nesse momento que surge o Benfica e que realmente dá o clique. Porque realmente aquela equipa espanhola que o Jorge falava não era equipa espanhola nenhuma, era o Porto. Era o Porto. Era o Porto. Sim, e agora voltando um bocadinho a essa ida para Londres, acredito que para já tenha havido muita importância de apanhares um núcleo português que vai nessa altura para o Chelsea, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, mas também André Vilas-Boas, que era jovem nessa altura, praticamente da vossa idade, portanto acredito que também se identificava muito com vocês. Sim, estava muito comigo e com o Ricardo. Vivíamos perto e às vezes íamos jantar, e o André às vezes vinha connosco, comigo e com o Ricardo mais, porque estávamos mais vezes sozinhos, e era dos nossos. Na verdade, os portugueses estávamos muito unidos, mesmo o Rui Faria, o Silvino, o Brito. O Mister, o Mourinho era menos um bocado, mas na restante equipa técnica estávamos todos muitas vezes juntos, encontrámos-nos algumas vezes em Londres. Isso era giro, mas com o André mais ainda. Todos longe de imaginar que viria a ser presidente do Porto passado uns anos, nem ele. É verdade, ele sempre foi um apaixonado pelo Porto. Lembro-me perfeitamente, ele vivia muito o Porto. Agora sim, nunca naquele momento imaginava que o André poderia um dia ser presidente do Porto. Ele, de certeza absoluta, que tinha esse objetivo, mas nós naquele momento não. Naquele momento o André estava no princípio da carreira dele. E porquê que Mourinho nessa altura estava tão à frente dos outros? Porque o Tiago diz que entrava nos jogos já sabia que ia ganhar. É verdade. Sim. Era uma sensação. Eu acho que o André também era um grande responsável por isso. Eu não acompanhava muito a Liga Inglesa naquela fase, antes de ir para a Inglaterra. E eu lembro-me de defrontar cada adversário e de conhecê-los como se os acompanhasse há muitos anos. O André fazia um trabalho de prospecção e de detalhe que depois passava a cada jogador. Era aquele folheto com 2, 3 folhinhas em que falava da equipa, do que a equipa fazia, e não só. E, por exemplo, no meu caso, eu era médio, especificava o que é que os médios faziam, se entravam muito de segunda linha, se chutavam muito fora da área, se era canhoto, se era destro, se
se era bom em jogo aéreo, ou seja, eu ia defrontar o meu adversário sabendo tudo dele, Já ou seja, conhecias não tinha surpresas, era realmente uma preparação para o jogo incrível, nunca tive na minha carreira, como nunca tive na minha carreira, nunca, até ao final da minha carreira nunca tive um detalhe tão grande da equipa que iria afrontar. Para além depois dos treinos, que eram uma alegria, que eram uma lufada de ar fresco, era sempre bola, não havia sapatilhas nem na pré-temporada, não havia ginásio, o ginásio era só para quem quisesse e eles não gostavam muito e até iam lá vigiar, ver se nós estávamos a meter muita carga, porque os ingleses estavam mais habituados a fazer ginásio. E lembro-me perfeitamente de ter sido uma surpresa e um choque até para os ingleses. Eu lembro de Lampard e alguns ingleses pedirem para fazer treino extra depois dos treinos, que os treinos demoravam 1h15, eles diziam isto não é nada. E acabava a hora certinha. Eles diziam 1h15, nós íamos lá ver o relógio, 1h15. E eu lembro dos ingleses pedirem para fazerem umas saídas, umas áreas e tal, porque precisavam de mais no início da pré-temporada, porque para eles era estranho que não corriam assim tanto e como é que eles iriam estar bem no jogo. Na verdade é que começámos o campeonato e os treinos os treinos, o pós-treino acabou. Eles realmente perceberam que não é a quantidade de exercício de treino que se faz, mas a qualidade. Do treino. E nisso fora de série. E no aspecto mental, como é que ele... Capacidade de gerir grupos, gerir jogadores, o conhecimento do jogador individualmente. Por exemplo, comigo, ele sabia que me podia tratar mal, que me podia dizer que eu não joguei nada. Se calhar outro jogador tinha que lhe, ou Robin, se calhar tinha que lhe pôr a mão no ombro, falar com ele, sorrir. Nisso o Mourinho era um mestre e sabia como lidar com cada um e com o grupo. Sem dúvida, fora de série. E eu ia pegar também falando um bocadinho dessa, porque acho que essa eliminatória é mítica e reflete um bocadinho também a passagem de José Mourinho pelo Chelsea, que é frente ao Barcelona. Começa com aquele mind game que para mim é um dos mais memoráveis de Mourinho, que é ele na conferência de imprensa antever o 11 do Barcelona, revela o vosso 11 antes, logo ali para meter um bocadinho o Barcelona em sentido, e a verdade é que vocês fazem um grande jogo em Camp Nou, apesar de até estavam a ganhar, gol de Drogba, ele reforça muito bem o meio campo nesse jogo, porque para apanhar o Deco, o Ronaldinho, o Xavi, era dificílimo, e depois lá em Inglaterra acabas por ter sido um bocadinho sacrificado para ele jogar com dois pontas de lança. Precisávamos de ganhar. Exato, mas é uma eliminatória que mostra bem aquilo que era Mourinho, porque foi tudo preparado ao detalhe a começar na conferência de imprensa. Ao detalhe, é incrível. Eu lembro perfeitamente do plano desse jogo e tudo, porque eu tive uma missão quase. Eu lembro de pensar que eu também jogava a lateral direito, ou seja, eu lembro do meu trabalho especificamente defensivo. Era quando mal o Ronaldinho recebesse a bola, eu tinha que ir a correr, fazer um 2 contra 1, eu e o Paulo fazer um 2 contra 1 com o Ronaldinho, ou bola ou homem. Ele dali não podia sair. Em Camp Nou foi uma missão de trabalho. Eu lembro que fizemos 1-0, mas o Drogba depois foi expulso. Eu creio que na final ainda da primeira parte. E eles não voltam. Um bocado uma expulsão um bocado forçada, e a segunda parte foi de sofrimento. Eu lembro perfeitamente. Lembro-me que saí porque eu estava ali a tentar ganhar um pouco de tempo no chão e o Mourinho pensou que eu estava mesmo com um problema, mas eu depois disse, não, eu estava ali a perder um bocado de tempo. Mas foram 2 jogos incríveis. No segundo jogo lembro-me de entrar e a minha missão era marcar o Puyol na bola parada. Ele disse, eu só quero que tu marques o Puyol na bola parada, porque realmente o Puyol estava a criar problemas e eu entrei mais para estancar, para o marcar e para. E acho que foram 5 golos na primeira parte, uma coisa. Foi incrível. Há um golão do Ronaldinho. O Ronaldinho dá-lhe uma dança e dá-lhe de bico. Eu estava no banco e ainda fiz assim para ver se ia a bola. Era uma equipa incrível. Barcelona era uma equipa que jogava a bola de uma maneira incrível. Era grandes jogadores, podiam decidir individualmente e ao mesmo tempo uma equipa também. Eu não sei se o Messi não entra nesse jogo até. Não tenho a certeza se não é dos primeiros jogos do Messi. É possível, 4-5 já está a jogar. Sim. Dos primeiros jogos do Messi, esse jogo em Stamford Bridge. Em Stamford Bridge, porque ele em campo não joga. Exato.
Acho que foi em Stamford Bridge, mas não tem. E depois essa época também acaba, quer dizer, o Chelsea não ganhava um título há 50 anos, portanto eu acredito que ser campeão nacional inglês já deve ser incrível por si só. Ser campeão nacional pelo Chelsea, um clube com muitos adeptos e que certamente quase todos os que estavam no estádio nunca tinham visto aquilo a É acontecer, verdade. tem sido um significado enorme para Foi si. inacreditável. Foi uma temporada, se não me engano, em março ou abril ganhamos a Taça da Liga. E depois, sim, no final do ano, coroar aquele ano com um título de Liga foi inacreditável. Um grupo fantástico de jogadores. Mas novo, mas muito, ou seja, lá Muito está, novo, com muitos... conseguir depois ligar a equipa com muita... Mérito da equipa técnica, do Mourinho e da equipa técnica. É isso. Tiveram um mérito tremendo de conseguir unir jogadores acabados de chegar ao clube, uma prospecção, um trabalho de casa incrível, conseguir reunir jogadores de extrema qualidade, mas que ainda não tinham ainda atingido o topo. O Robben, O Drogba que tinha, Drogba, o Mourinho tinha ficado apanhado na apaixonado por ele, aquela história. Ricardo Carvalho, pronto, já tinham ganho as Champions, os do Porto, o Paulinho, mas conseguiu unir ali o grupo dos ingleses com estas chegadas novas, o Peter Cech, o guarda-redes, Sim. de jogadores que tinham vontade, que queriam crescer e que tinham realmente qualidade. Para o clube, ao fim de 50 anos, ser campeão foi uma festa, foi inacreditável. E tu tinhas uma música, os adeptos tinham uma música para ti. É verdade. E aliás, os portugueses, tu foste tu que vendeu mais camisolas. Eu vi isso, fui buscar esse dado interessante. Eles gostavam de mim, os adeptos, eu até me sentia mal. Às vezes eu começava os jogos e eles cantavam a música do Lampard, John Terry cantavam a minha, e eu dizia, que é isto? Eu acho que eles gostavam da música, mais do que do jogador, eu acho que no fundo era a música. Eles gostavam de cantar, era incrível ver o estádio todo a cantar uma música dedicada a mim, não é? Mesmo quando eu ia aquecer, às vezes ficava no banco e ia aquecer, eles começavam a cantar a minha música. Era inacreditável, eram momentos giros, e ainda há poucos anos fui lá jogar pelas lendas de Chelsea e alguns ainda se lembravam. Da música. Foi muito giro. Ia fazer a transição, porque depois no ano seguinte acaba ainda de disputar a Supertaça, mais um título que arrecada, e depois dá-se a transição para o Lyon. Há que dar o contexto, Essien vem para o Chelsea, o meio campo já não era fácil, depois com Lampard e Makelele, mas gostava de perceber um bocadinho essa transição, até porque Mourinho não queria de todo que abandonasse o Chelsea. Sim, vem a compra do Essien por 40 e não sei quantos milhões de euros, e eu percebi que eu ali estava tramado, que os 3 lugares do meio estavam ocupados. Makelele é indiscutível, Lampard indiscutível, e uma aquisição como a do Essien. Com características diferentes das tuas. Sim, características diferentes, mas foi uma contratação para jogar. E nesse momento eu começo a receber as chamadas do Gérard Houllier, do Lyon, o treinador do Lyon na altura, que me queria muito. Todos os dias me ligava: aqui vai ser importante, aqui vai jogar sempre. Fez-me sentir importante, querido. E na altura, pronto, eu pedi e falei com o José Mourinho. Ele tentou-me demover, dizer que eu seria titular em qualquer uma das 3 posições quando eles não tivessem disponíveis, e que queria jogar muito. Mas perante a possibilidade de ser um jogador importante em Lyon, também um clube campeão de França, tetracampeão, que jogava a Liga dos Campeões, e também ia ganhar um bocadinho mais de dinheiro, tomei a decisão de ir para Lyon. Sim, e eu começava já por Lyon antes de avançarmos, porque tu apanhas ali alguns jogadores interessantes, até com algumas particularidades. O primeiro é o Juninho. Eu queria te perguntar, os livros ele nos treinos, aquilo devia ser cada tiro, cada mel, que é impressionante. Na verdade, ele não treinava muito livros. Ok. Mas quando treinava, eu pegava numa bola, sentava-me em cima da bola e só ficava a desfrutar, porque ou era golo ou era na barra. Era pim, 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 golo, pim, pim, golo. Era incrível. Era o melhor jogador que eu tive. Colegas muito bons a bater livre, muito bons, Del Piero, o Simão, muito bons, mas como o Juninho nunca vi nenhum. Uma qualidade, a partir do meio campo para a frente, qualquer livro
podia ser golo ou perigo, de certeza absoluta. Era uma qualidade impressionante. E depois há com uma qualidade técnica brutal, mas que acabou por nunca confirmar a carreira, que é o Ben Arfa. Que esse também era daqueles que se dizia. Porque falaste do Roger, o Ben Arfa também é um exemplo desses. Havia 2 miúdos de baixo. Um era o Ben Arfa e o outro era o Benzema. É o que eu te ia perguntar a seguir, exato. Eram os miúdos que já começavam a treinar connosco, davam cabo de nós, a verdade é essa. Nós tínhamos que, naqueles tempos, acertávamos bem o passo, tínhamos que pô-los em sentido, porque realmente eles, tecnicamente, em termos de jogo, estavam muito à frente. Eram realmente os 2 jogadores tecnicamente muito bons. E na verdade, pronto, tenho pena que o Ben Arfa não tenha chegado ao nível do Benzema, mas também por questões extra-futebol. Sim. Foi sempre o que deu a entender, não é? Sim, por questões extra-futebol, que nunca teve o acompanhamento. Que o Benzema, num determinado momento, eles estavam os 2 muitas vezes juntos, mas num determinado momento o Benzema conseguiu afastar-se e dedicar-se mais ao futebol, e por isso teve a carreira que teve. Sim. Foi bolador. Exato. No Lyon foi mais um exemplo em que foi chegar, ver e vencer, porque chegou a meio da semana, 3 dias depois estava-se a estrear contra o Mónaco, 3 dias depois contra o Real Madrid. 3-0. Acho que também contou na altura com uma grande ajuda, que era a senhora Isabel, que era uma funcionária do clube. Sem dúvida. Ainda lá está. Ainda lá está? Ainda lá está. Fala-nos desse início, porque aí já era um jogador feito que chega ao Lyon. Já chega um jogador com estatuto. Como eu disse anteriormente, o treinador ou mostrava que me queria muito, que já me conhecia, e portanto eu chego e sinto que sou o jogador querido por ele, e que realmente é-me fácil enquadrar-me naquela equipa. Era uma equipa vencedora, uma equipa com muitos brasileiros. Fred chega consigo. O Fred chega comigo, estava o Caçapa, que era capitão central, Cris, e o Juninho. Acho que eram estes 3 brasileiros. Eu não sei se me está a faltar alguém. Exato. E o Fred, pronto, 4. Mas uma equipa que jogava de olhos fechados. Para mim era muito fácil. Se eu acho que tenho alguma coisa de bom como jogador, é não estragar aquilo que os meus colegas faziam. E então foi muito fácil enquadrar-me naquela equipa e desfrutar do futebol que eles já jogavam. Desfrutavas do jogo. Sim, exato. Sim, o futebol que eles já jogavam. Era um entendimento de jogo, de trocas de posição, o médio mais baixo, que naquele momento era o Diarra, que depois foi para o Real Madrid. O Lasso. O Mamadou. Não, o Mamadou. Mas o Lasso também foi. O Lasso também foi. Mas o Lasso ainda o apanhei no Chelsea, chegou a treinar connosco. Trocas de posições, se ele tivesse marcado, ele saía, tanto ia o Juninho como ia eu, ia trocar com o lateral. Uma equipa que funcionava de olhos fechados. Realmente um Lyon muito superior a qualquer equipa em França naquele momento, e eu, quando entrei, não estraguei. E o Pauleta, quando aí esteve, disse que o Tiago chegou a tentar convencê-lo a ir para Lyon. Verdade, o Pauleta devia-me dar uma comissão da renovação de contrato com o Paris. Sim, eu tentei muito que ele viesse para Lyon. Falei com o presidente, falei com o Bernardo Lacombe, na altura diretor desportivo, e estava em contacto com o Pauleta. Mas pronto, depois o Pauleta pegou na proposta que tinha do Lyon, levou a Paris e ajudou a melhorar o contrato. Não, mas fez história no Paris. Tenho pena que nunca tenha sido campeão, porque não veio jogar comigo, mas muito feliz pela história que ele fez. O senhor Pauleta é um senhor. Também sentia essa importância junto dos portugueses imigrados em França? Sim. Havia muitos portugueses na bancada. Mesmo em Lyon, uma comunidade portuguesa era imensa, e senti sempre o apoio da comunidade portuguesa por toda a França. Onde ia jogar, havia sempre portugueses que iam ter comigo ao hotel. É giro, quando estamos fora, eu acho que os portugueses, os imigrantes, valorizam-nos muito. Tem mais orgulho. Somos um bocado a representação deles na equipa da cidade. E isso é algo que nós sentimos como jogadores, e é bom. Sim, porque o vosso sucesso é o sucesso deles também. Exato. Eles vivem muito o que é a nossa vida
em França, naquele momento, no país, e ficam contentes por aquilo que nós estamos a viver. É muito giro. E deixa-me só aqui realçar para todos os que nos estão a ver e para recordar que tu em 2006, juntamente com Cristiano Ronaldo e Deco, foste nomeado para a Bola de Ouro, nos 50 da Bola de Ouro. É algo que eu próprio, quando fiz a pesquisa, não me recordava, mas estiveste entre os 50 melhores do mundo em 2006 a jogar pelo Lyon, o que mostra também não só o facto do futebol francês se adaptar melhor às tuas características, mas também lá está aquilo que tu dizias, desfrutaste do jogo, tiveste rendimento e assumiste um papel importante numa grande equipa da altura. Certo, é isso. Fizeste o resumo certíssimo. A equipa era incrível, eu consegui me adaptar bem e desfrutei do futebol. Nós mesmo na Europa tivemos fomos até aos quartos de final, perdemos com o Milan já nos minutos finais, que o Inzaghi faz o golo. Eu nesse jogo não pude jogar, que estava castigado, mas sim, fiz uma grande temporada e pronto, chegar aos 50 para mim já foi um objetivo incrível, sem ser objetivo, mas ver lá o meu nome já foi incrível. Incrível. E depois isso, obviamente, volta-te a despertar um interesse e se calhar também, creio que, até pelo que eu já te ouvi dizer que era um objetivo teu, jogar em Itália, vem, obviamente, o interesse da Juventus, mas também do AC Milan. E eu queria te perguntar o que é que te fez optar pela Juventus, sabendo que a Juventus, nessa altura, vinha da segunda divisão, obviamente com um projeto ambicioso, porque muitos jogadores permaneceram na equipa, mas também havia um AC Milan, que nessa altura era um todo poderoso também. Certo, vocês estão bem informados. Sim, na verdade aparecem-me esses dois clubes interessados em mim, mas quem chega em primeiro acordo com o Lyon é a Juventus. A Juventus põe o dinheiro em cima da mesa que o Lyon queria. O Milan andava na dúvida entre mim e o Emerson, pelo que eu sei era esta a questão. E chegou a uma altura em que eu tive que decidir e no fundo no fundo a Juventus, o acordo estava feito, e eu tinha tomado a decisão de sair do Lyon. Era tudo tão fácil e tudo tão perfeito que eu queria experimentar outras ligas. Sempre gostei muito de experimentar, de sair, de ficar uns anos e de sair, experimentar outras coisas, e apareceu a Juventus, e apesar de ser aquela transição de passar da segunda liga para a primeira, estava recheada de craques no plantel. Buffon, Del Piero, Trezeguet, Nedved, Camaronesi, Chiellini, ou seja, era uma Juventus top. Poderosíssima, sim. Poderosíssima, e então tomei a decisão de ir para a Juventus. Uma subida de divisão que se deveu só ao caso Moggi, que levou a equipa de Turim para a segunda. Mas quando chega lá, apanha Ranieri, já confessou que não houve ali grande química entre vocês os dois, e também usou uma expressão, quando estávamos a fazer a pesquisa, que foi ter-se sentido pela primeira vez perdido no futebol. Certo. Se quiser-me concretizar. Sim, quando eu chego à Juventus, eu fui a aquisição mais cara naquele ano da Juventus. Fui com um papel que seria o papel de comandante do meio campo, e na verdade quando eu chego lá não é isso que eu sinto. Também eu creio que tenha sido porque eu fui um jogador pedido pelo Deschamps, Didier Deschamps, que estava lá e que acaba por sair ainda antes de iniciar a pré-temporada, e eu dou-me conta que não sou o jogador querido pelo Ranieri. Dou-me conta logo nos treinos que não sou o tipo de jogador que ele gosta, e nesse momento eu não estava preparado também psicologicamente para esse revés, de sentir que não era tão querido pelo treinador como tinha sido em todos os momentos da minha carreira. Hoje eu olho para trás e sinto que fui frágil, não consegui lidar bem com isso, e depois dentro de campo ele punha-me atrás do ponta de lança. Quando eu jogar de costas tinha certa dificuldade. Eu sempre fui um jogador que gostava mais de jogo de frente, pegar a bola atrás nos centrais e liderar o jogo.
e eu apanhava já um jogo. Eu quando ia atrás buscar a bola era batida na frente. Eu quando tentava chegar à frente para a segunda bola, a bola já estava no outro lado. E era nesse sentido que eu me senti perdido no primeiro ano na Juventus. E até pediu para até queria ir embora. Houve a hipótese de ir para o Tottenham, o Atlético também aparece nessa altura. Certo, fui logo em outubro, fui logo bater na porta do Ranieri e disse-lhe que queria ir embora, e ele disse, vai. Foi muito fácil, a conversa foi rápida, ele disse, podes ir. E eu, pronto, fui logo para a imprensa e disse, lembro-me de vir à seleção e dizer, tenho portas abertas para ir embora, que o Ranieri deixou-me sair, levei logo uma multa, curiosidades só para contextualizar. E sim, aparece o Tottenham, super interessado, a pagar os 13 ou 15, já não me lembro quantos milhões é que 13 milhões a pronto, 13 o Tottenham, milhões pagava, só que a minha esposa não queria voltar para Londres. E eu, ao mesmo tempo, tinha o Atlético de Madrid que me queria emprestado até ao final da época, e se ficassem nos primeiros 4 lugares compravam-me por 13 milhões. A Juventus disse que não, para o Atlético que não ia, e eu disse, para o Tottenham não vou. E ficou aquele braço de ferro ali e eu acabei por ficar na Juventus no final da temporada. Ainda houve o Everton e o Mónaco depois no fim da temporada. E vi o presidente do PSG a mostrar interesse. Não sei se o Pauleta tentou fazer não sei. jogada inversa. Não sei. Mas li uma declaração do presidente do PSG desse ano. Naquela fase já perto teve o Everton, que o Moyes queria falar comigo a toda a hora e eu não... rejeitava ali um bocado a chamada. E o Mónaco, sim, lembro-me de ter ficado, não sei se fomos fazer um jogo a Roma, e eu fiquei em Roma para viajar para o Mónaco no dia seguinte, mas não se concretizou, no final não se concretizou e eu tive que voltar para a Juventus, mas naquele momento era a quinta opção. É isso, depois acaba por existir a magia do futebol, que é começar como quinta opção. O plantel o meio campo começa-se a lesionar, só fica o Sissoko, ele ainda tenta adaptar o Nedved. Exatamente. E depois a partir do jogo de Bolonha tudo tem uma nova vida. É verdade, na Juventus. O futebol e não só, é a vida. Naquele momento em que ele deixa-me continuar a treinar com a equipa, quando poderia muito bem mandar-me para a equipa B, e eu disse-lhe, agradeci-lhe e disse-lhe, não vou criar nenhum problema, vou só treinar com a equipa. E naquele momento a pressão sai de cima de mim, que se não me engano é contratado o Sissoko e agora não me lembro do nome, dinamarquês, também para o meio campo, um loirinho, depois chegou no Sevilha, agora está-me a faltar um nome. E então a pressão sai de cima de mim, e eu começo a treinar por treinar, com gosto, leve. E é quando realmente começo outra vez a ficar feliz no futebol, sentir outra vez a alegria do futebol. E a vida traz-nos estas oportunidades, às vezes quando não achamos que já não as vamos ter, de repente apareceu, lesionaram-se quase todos, ele ainda põe o Nedved num jogo no meio campo. E no jogo seguinte vem falar comigo a meio da semana e pergunta-me se eu posso jogar 45 minutos no jogo com o Bolonha. E eu digo-lhe, claro que sim, estou aqui, estou disponível. E pronto, é nesse jogo que ele me tira aos 82, dá-me um abraço. Eu achei assim um bocado estranho, porque nós nem bom dia nem boa tarde. E de repente ele dá-me um abraço depois do jogo, até fiquei assim com as mãos um bocado para baixo, como sem perceber um bocado aquela reação dele. Mas a partir daí a equipa começa a ganhar. Temos, se não me engano, 7 vitórias seguidas, e até eu me lesionar contra o Inter. Fui sempre... Por causa daquelas viagens, não foi de ir ao Brasil, 6-2 ao Brasil. Essas viagens, eu estava atento agora que Portugal foi agora a jogar aos Estados Unidos. Nesta fase da época. Estas viagens são complicadas porque os jogadores depois não têm tempo. Eu lembro-me de chegar, não sei se foi quinta-feira à noite, treinei sexta e jogar no sábado, e infelizmente não quero dizer que tenha sido isso, mas não há a mudança horária, o descanso não ajuda a que depois os jogadores, quando vão competir ao mais alto nível,
situações acontecem. Mas aí tiveste a oportunidade de voltar ao Vianense para ir treinar com o teu antigo nessa lesão, não foi? Sim, ainda Voltaste fui, ali a casa um bocadinho. Vim para cá fazer tratamento para o Porto e ainda fui ali fazer um bocadinho, adaptar um bocadinho. Sim, e depois, apesar deste potencial ressurgimento, acabas por o Ranieri é despedido mais à frente, veio o Ferrara que lhe diz que ia buscar o Diego e o Filipe Melo e portanto acabava por não contar consigo, mas no meio disto tudo também houve a oportunidade de ir para o Marselha e acaba por não ir, vai o Lúcio Gonzalez, não é? Exatamente. Pronto, e depois a partir daí dá-se aquilo que eu acredito que, olhando agora para trás, tudo estava mal, mas acabou por correr muito bem porque acaba por iniciar a construção de um legado incrível no Atlético de Madrid. Ainda não com Simeone, mas com Quique Flores, e eu ouvi dizer também quando chega a esse Atlético, o Quique teve alguma dificuldade em lidar com o balneário. De certa forma, parece que encontrou ali, se calhar, um bocadinho como foi o seu início no Benfica, assim, um balneário difícil de lidar. Sim, mas eu já noutra fase de carreira. Exato, já mas sim, era um balneário que não estava tão unido. Um clube que não estava estabilizado. É um clube que vive muito da paixão do adepto. O adepto é muito apaixonado e tanto isso é bom para o bom, mas também para o mau também é complicado. Mas eu só tenho a agradecer, porque eu vinha da Juventus de ser assobiado quando entrava, a chegar ao Atlético e estar a correr para entrar e ser aplaudido, e a bancada toda a ser aplaudida, ainda assim eu ter feito 1 minuto. Primeira vez estava a aquecer, não é? Exatamente, então para mim aquilo já me aqueceu o coração. E pronto, e tudo corre pelo melhor no Atlético com Quique Sanches Flores. O Atlético acaba por ganhar a Liga Europa. Eu não posso jogar porque tinha jogado a Champions pela Juventus. Mas estava na bancada. Estava e feliz da vida. E depois perdemos a Taça do Rei, que também chegámos à final da Taça do Rei, perdemos em Barcelona contra o Sevilha. E foi aí que disse que ficou colchoneiro, não foi? E foi aí que me apaixonei pelo clube. Nunca tinha vivido uma coisa destas, porque nós perdemos 2-0 e no final do jogo, metade do Camp Nou, continuava aos saltos e a gritar campeões, 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 e a agradecer e a bater palmas e a cantar, e eu vieram-me lágrimas aos olhos, uma coisa que não era fácil, de emoção, por sentir-me que aqueles adeptos não mereciam ter perdido. Eu sentia-me responsabilizado. Como é que é possível estes adeptos não merecem ter perdido, quando depois nós perdemos com o Sevilha uma final, eles continuam a cantar com uma alegria e com um agradecimento junto da equipa que eu nunca tinha visto na minha vida. E ele disse que eu quero jogar aqui, quero ficar aqui. Futre deu-lhe alguma palavrinha quando foi para o Atlético? Não, nesse momento não, mas mais tarde falei várias vezes com o Paulinho, que ele é o ídolo, o maior ídolo dos adeptos, da afição do Atlético de Madrid. O Futre é o jogador da afição dos adeptos. E símbolo daquela grande resistência contra o Real Madrid, não é? Ele é aquele símbolo sem dúvida, que o Atlético consegue ser maior e apoderar-se do todo-poderoso Real Madrid, não é? Os jogos que ele fazia contra o Real Madrid foram jogos inesquecíveis para todos os adeptos do Atlético, e ele está na história e estará sempre, porque as imagens dele, os golos que ele faz, as fintas do Futre, tudo em velocidade, as simulações que ele fazia, aquilo para os adeptos do Atlético, as confusões com o Buio, todo aquele espetáculo do Futre, da qualidade dele, que ele fez lá em Madrid, está na memória de todos os atléticos. Sim, e mais tarde, em 11-12, depois de um período mal sucedido de Manzano, vem Simeone, e aqui já há um Atlético um pouco diferente. Já há Falcão, há Diego, Arda Turan, está o Pizzi nesse plantel, Gabi, Miranda, Godin, Filipe Luís, Courtois. E eu ia-te perguntar, porque no meio de todos estes jogadores foste daqueles que mais acompanhou o legado de Simeone, e eu acho que
na minha opinião, é porque tu acabas por ser um protótipo, vá, digamos assim, o jogador ideal para Simeone, pela tua capacidade de trabalho, a resiliência, a tua capacidade de liderança. E a minha pergunta é se concordas com isso e se achas que o Simeone é um treinador que, para alguns jogadores, para algum tipo de jogadores, pode não ser o treinador ideal e há o caso muito concreto, e obviamente se não quiseres comentar em concreto, mas o caso de João Félix pareceu-nos esse tipo de jogador, porque o Félix tem muita qualidade, mas percebe-se que Simeone exige mais de cada jogador, sobretudo em termos de contribuição defensiva, e isso por vezes acaba por chocar um bocadinho, sobretudo com esses jogadores mais último terço, mais fantasiosos, e eu queria perguntar um bocadinho como é que foi lidares com isso, e se achas que és um jogador ideal de Simeone. Acho que fui, sim. Olhando para trás, acho que sim. O Simeone chega numa fase em que eu estou para ir jogar para o Dubai. Eu estou para acabar. Ias para um campeonato menos intenso. Eu estou para acabar porque com o Manzano eu não contava. E então eu lembro-me de ter tido reunião com o Caminero na altura e dele me dizer que eu podia ir embora e eu dizer ok, e na altura ia com o Kika Sanches Flores, e o Simeone chega nessa altura e vem ter comigo e diz-me que eu sou dos jogadores mais importantes daquele plantel, e eu passo de ir acabar a carreira mentalmente a ter que corresponder, porque tinha aqui um treinador que realmente olhava para mim e via alguém em que ele contava muito. A partir daí sinto que sou um líder dentro daquele grupo, sou dos jogadores mais velhos naquela fase da minha carreira, e sim, sinto que Simeone agarrou-se a mim e a uns quantos líderes que felizmente aquele grupo tinha. O Simeone teve a sorte também de encontrar um grupo que não estava a corresponder com o Manzano, mas onde tinha muita qualidade, não só qualidade como jogador, mas qualidade humana. Havia muitos líderes naquele balneário, líderes que todos remando para o mesmo lado, fizeram com que o Atlético pudesse crescer e o Atlético de Simeone fosse, ainda hoje, é recordado pelo sucesso que teve. Quanto à questão do João Félix e do Simeone ser um treinador exigente, sim, não é um treinador para qualquer jogador. Eu acho que já foi mais. Ele tem vindo a tentar adaptar-se e a melhorar nesse contexto de jogadores que não têm tanto trabalho defensivo, mas que dão outras coisas à equipa. O João, sendo muito jovem também, e vindo de uns 6 meses de Benfica incríveis, uma transferência extraordinária, quinta maior da história, não é? Exato. Chega a um Atlético para substituir um Griezmann, que também tinha feito temporadas incríveis e que era a figura daquele Atlético. E realmente o Simeone não olha a valores de transferência, nem olha a nomes. Ele quer jogadores que trabalhem para a equipa, porque ele acha que da equipa é que faz sobressair os nomes e não o individual é que ajuda a equipa. E nesse contexto o João teve algumas dificuldades, apesar de ele ter sido campeão em Madrid, e isso fica na história. E o Tiago também o foi. Como é que ia ganhar uma La Liga contra um Barcelona de Messi, Suárez e Neymar e um Real Madrid de Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo? E conquistou o título em Camp Nou, não é? É incrível. Essa temporada é indescritível. Acho que isso dava um filme. Porque, sim, competir contra essas equipas de Real Madrid e de Barcelona, se nós formos individualmente comparar os jogadores do Atlético, os jogadores do Barcelona, os jogadores do Real Madrid, e ao fim de tantas jornadas sermos campeões, foi inacreditável. Foi um campeonato perfeito. Vivemos muitas emoções, muitas dificuldades, mas onde aquele grupo de jogadores, de líderes, de homens realmente se superou e conseguiu ficar à frente daqueles dois colossos, daqueles dois plantéis de Cristiano e de Messi a marcarem 40 golos por temporada,
Era muito complicado competir com eles, sempre foi, todos esses anos, mas quando conseguimos o título espanhol foi uma festa que depois também nos causou problemas, porque no fim de semana a seguir tínhamos a final da Champions e as pernas já não deram para tudo. E aos 90 mais 3 houve É verdade. um Sérgio Ramos que Estragou a festa na Luz. É verdade, era a época perfeita. Eu considero que aquela equipa para mim foi a melhor do ano. Obviamente que eu estava lá e que isso não vale nada, mas foi uma temporada incrível. Para além do campeonato, nós na Liga dos Campeões não perdemos nenhum jogo, até à final, que também só perdemos no prolongamento. Foi realmente uma pena, mas o futebol é isto, e aos 90 mais 3 acaba um sonho de criança, mas que o Real Madrid mereceu e está de parabéns. Sim. E deixa-me dizer-te que eu há bocado perguntava-te se achavas que tu eras o jogador ideal para o Simeone, mas parece-me que esta equipa era aquela que mais se enquadrou naquilo que são as ideias do Simeone, ou seja, eu recordo-me perfeitamente do teu duplo pivô com o Gabi, um meio campo eram 4 médios, com o Raul Garcia e com o Coque, a frente de ataque também 2 guerreiros, Villa e Diego Costa, o Filipe Luís na lateral com o Juan Fran, e o Godinho e o Miranda, e o Courtois na baliza. Portanto, é uma equipa, ou seja, todos jogadores muito comprometidos taticamente, muito inteligentes taticamente. Eu acho que isso é que fez a diferença, lá está, perante essas individualidades de Barcelona e Real Madrid. Era este coletivo, uma com equipa esta de entrega, operários. Sem dúvida. Que acho que é a equipa mais à imagem e semelhança de Diego Simeone que o Atlético Madrid teve nestes já mais de 15 anos de... Sem dúvida. Tínhamos ali 13, 14 jogadores que podiam ser titulares e a equipa não vacilava. Tínhamos o Adriano, tínhamos o Arda, o Cebola, o Rodrigues, o Christian, o Sousa. Tínhamos jogadores realmente que qualquer um podia jogar, e depois um Diego Costa e um Villa que realmente resolviam os jogos. Nós ou resolvia o Diego Costa, ou nós com bola parada também éramos muito fortes e conseguíamos resolver muitos jogos também através da bola parada, e não deixávamos as outras equipas criarem. Portanto, foi realmente um grupo de homens e só conseguimos ganhar porque realmente como equipa éramos fora de série. Sim. Fica muito na memória essa equipa. Éramos uma equipa fora de série. Vamos agora também à seleção, que é uma página muito bonita da carreira do Tiago. Vamos começar pelo princípio. Há uma estreia, é curioso porque o Tiago estreia-se e fecha também a sua jornada na seleção em Braga. A primeira internacionalização foi a 20 de novembro de 2002, titular mais uma vez, saiu para dar lugar ao Nuno Assis na altura. Ainda com a geração de ouro. Exatamente. A Cristina Oliveira é quem o lança, também tinha sido quem o lançou no Sub-18. É verdade. E tinha sido quase uma estreia perfeita, um dia de chuva e um cruzamento do Figo e uma bola à barra de cabeça. É verdade, inacreditável, ainda me lembro. Como é que é sentir, ouvir o hino pela primeira vez e representar a Seleção Nacional? Aí sim, é chegar ao máximo. Aí é o topo. É o topo. É o topo porque eu lembro-me de falar com o Agostinho, tinha isto de nos pôr os novatos a falar aos mais velhos, ao grupo. Eu lembro-me de estar na roda, estar ali no meio, olhar para eles e lembrar-me de fazer a coleção dos cromos e eles estavam ali. Então, de repente é estar no meio de jogadores que eu admirava, que eu via ao fim de semana na televisão. É chegar ao topo do futebol português, do meu país, eu ser um dos escolhidos na minha posição. É inacreditável. Depois naquele estádio, 1º de Maio, que tanto significava para mim, ser titular, um nervosismo imenso, mas ao mesmo tempo uma alegria. Eu consegui desfrutar, consegui uma chuva, o campo estava elameado, mas foi inacreditável. Lembro-me perfeitamente do cabeceamento à barra com o cruzamento do Figo, e depois os 2 golos do Pauleta que nos deram a vitória na minha estreia. É chegar ao topo, é vestir a camisola da seleção,
chegar ao topo da carreira. E depois dá-se 2004, onde o Tiago não fez qualquer minuto, mas foi um dos 23 eleitos e só 23 podem honrar disso. Queria lhe perguntar porque o Tiago, como sabemos, não deu muitas entrevistas e, portanto, eu gostava também de saber como é que viveu esse dia, porque é viver de fora também. E histórias daquele mais de um mês em Alcochete, que cá ter sido, são conhecidas, as patuscadas, o Rui Veloso a cantar, Carlos Carmo, portanto, tudo isso. Fala-nos um bocado desse mês e como viveu de fora e a dar apoio aos colegas, claro. Sim, eu nesse momento estava... Esta temporada, a última do Benfica, eu tinha tido problemas de pubalgia. Exato, e o Camacho foi muito importante para ti, porque fez-te fazer treinos intercalados para tu chegares lá. Eu andava a gerir, tive para ser operado, depois no Benfica não me deixaram, porque eu já não aguentava mais o desespero. A pubalgia é aquela lesão que te permite estar em campo, mas que tu tens dores e que tu não consegues jogar a bola e com alegria. Crónico. É dor, arrancamento do osso. Mas pronto, chego ao 2004, ainda o que me ajudou a fazer recuperação, porque eu estava sempre em estágio, tinha muito tempo para fazer a recuperação total do problema da pubalgia. Ao mesmo tempo que eu competia com o Maniche, com o Costinho. O Costinho era mais o Petit, mas eu com o Maniche e o Deco era mais com o Rui Costa. Mas aquele meio campo do Porto realmente era aquele meio campo que tinha que jogar, titularíssimo. Eu ainda era sub-21 na altura, fui eu, o Postiga e o Cristiano, se não me engano, como sub-21. E o Moreira? E o Moreira também foi? Ok, muito bem. Moreira é uma das surpresas. Ok, fomos os 4 então, eu já não me lembrava do Moreirinha. E para mim já estar presente já era inacreditável. Obviamente que eu queria ter participado. O Scolari chegou-me a dizer que eu ia entrar com a Holanda, foi ao meu quarto. Infelizmente o Jorge Andrade, foi a culpa do Jorge Andrade que eu não entrei, porque ele marcou o gol na própria baliza. Ele a brincar diz que ele é que foi o culpado que eu não tivesse estreado no Euro 2004, o Jorginho. Mas viver por dentro foi inacreditável. Ver Portugal inteiro a vibrar com a seleção, o apoio que nós tínhamos, a dificuldade que foi perdermos o primeiro jogo e depois estarmos a jogar cada jogo com corda na garganta, aquela pressão, ir superando. Porque num europeu ou num mundial nós não sabemos quando é o dia que vamos para casa. Vivemos sempre ali na tensão de que pode ser o último dia. Mas ir acompanhando, ir chegando ao fim, vendo Portugal inteiro a apoiar a seleção, que era uma coisa que não era assim tão comum e normal. E o Scolari é um dos responsáveis por isso. Sem dúvida. O Scolari, sem dúvida, conseguiu unir não só aquele grupo de jogadores, mas também o país. Foi incrível. E recebíamos personalidades, os Gato Fedorento na altura, Ricardo Araújo Pereira, também iam muito ter connosco, a seleção. O Scolari também criou esse hábito de nós recebermos pessoas no grupo, a contarem-nos um bocado da experiência ou a cantarem para nós, que eram momentos em que nós apreciávamos muito. E as patuscadas? Havia comida à vida fora também, tanto quanto sabemos? Havia tudo. Nos momentos certos, no dia a seguir aos jogos, havia sempre comidas diferentes do que aquelas que nós estávamos habituados em estágio, recheadas de bons momentos, da cerveja aqui e ali para quem gostava. Nisso o Scolari também sabia como levar um grupo e lidar com os jogadores. Portanto, apesar de estarmos muito tempo em estágio, que não é fácil, principalmente no meu caso que não jogava, era muito de treino, mas também não se treinava com a equipa porque quem jogava descansava, fazia um tipo de treino. Todos esses momentos são bonitos, mas também são difíceis de gerir quando não estamos, não nos sentimos tão partícipes na equipa. Sim, e isso, no Mundial 2006 acabas por sentir um bocadinho isso, porque tiveste 3 semanas na equipa suplente e depois sabes que vais jogar contra o México, não é? Foi com Angola, que é o jogo sim. Foi uma surpresa, foi realmente... Eu estava descansado na palestra antes do jogo, foi uma curiosidade grande.
estava tranquilo, até estava distraído porque estava, já não sei o que é que eu estava a fazer, mas não estava a prestar muita atenção. O Scolari estava a dar a equipa e de repente diz Tiago. Eu lembro-me do meu coração começou a bater forte, que eu não estava nada preparado, não me tinha mentalizado sequer para o jogo, para o 11 inicial, e de repente vi-me na equipa titular. Foi uma grande surpresa. Mas o Scolari fez algumas alterações nessa equipa e foi poder-me estrear no Campeonato do Mundo. Foi incrível. E depois ainda jogas noutro jogo também mítico de Portugal nas competições internacionais, que é o jogo com a Inglaterra, e tu conhecias muitos dos jogadores ingleses, e eu queria te perguntar se vocês sentiram, por um lado, nervosismo do lado inglês, sobretudo pelo jogo anterior, 2004, e também se viu esse expoente máximo desse nervosismo foi o Wayne Rooney, que até com o Ronaldo se picou e acaba expulso. Queria que nos contasse um bocadinho, estar dentro desse jogo e ver que a Inglaterra estava a criar ali um medo cénico com Portugal, que acabou feito nos penaltis. Sim, nesse jogo concretamente da Inglaterra, sim, nós sentíamos superiores, também por aquilo que vivemos no 2004. Quer se queira, quer não, o mental trabalha muito nestes momentos decisivos. Quando são jogos onde a pressão é muito alta, onde se joga tudo ou nada, estas pequenas coisinhas ajudam. Mexem. Eu lembro de jogar nesse jogo porque o Deco estava castigado. Houve muitas expulsões no jogo, a Batalha de Nuremberg. No jogo anterior. Joguei numa posição que não me favorecia assim muito, mas por Portugal e pela equipa dei o meu melhor e tivemos uma batalha intensa que depois, pronto, acaba felizmente com a nossa vitória. Sim, força. Sim, e a seguir, até porque temos de ser telegráficos em função do nosso tempo, e é um campeonato do mundo histórico. Ficamos em quarto lugar, aquele terceiro e quarto já a Alemanha era anfitriã, portanto aquilo estava tudo também feito para que a Alemanha ficasse em terceiro lugar, e queria chegar a 2010. Tiago fica de fora de 2008, de forma algo incompreensível, para quem não quiser compreender. Não, eu tenho culpa nisso. Eu é que me pus fora. E chegamos a 2010, onde há um jogo mítico contra a Coreia do Norte. Está aqui uma camisola do jogo. Temos aí a capa também da bola desse dia. Podemos mostrar. Uma goleada das maiores de sempre da história em mundiais. Um privilégio ter esta camisola, onde foi o MVP deste jogo. Não foi, mas não o Ronaldo deu. Mas sim, a equipa fez um grande jogo. Perfeito. Foi um jogo, não começou fácil, não foi um jogo fácil de início. A Coreia do Norte tinha uma equipa bem organizada, mas depois de entrar o primeiro, lembro do Raul, um golaço do Raul, o jogo tornou-se mais fácil e na verdade toda a equipa conseguiu fazer um jogo incrível. Sim, eu tenho a sorte de fazer 2 golos e de no final o Cristiano ter a amabilidade de me entregar, assinar o prémio e de me dar o prémio como de homem de jogo. Até porque ele se engana a fazer o golo. Ele até se ri, que ele não sabe onde está a bola, mas ele tem o golo dentro dele e a bola... Ele estava a persegui-lo. Ele tem aquele golo dentro dele e a bola ficou ali no pezinho dele. Mas sim, um jogo onde a equipa conseguiu toda ela estar a um nível muito alto. Infelizmente, depois do Brasil, ficamos em segundo lugar no grupo, empatamos com o Brasil e com a Costa de Marfim. E defrontamos a Espanha. A toda poderosa Espanha. Com um golo que hoje não seria validado. É verdade, em fora de jogo do Villa. Disse-lhe isso muitas vezes também. Mas lembro-me desse jogo. A entrada do Llorente na segunda parte criou-nos muitos problemas e conseguiu-nos meter na nossa área e
a Espanha, pronto, saiu vencedora. E depois deu-se a saída de Carlos Queiroz, vem Paulo Bento. O Tiago também sentiu que perdeu algum espaço naquilo que é o ecossistema da seleção nacional. Decide abdicar e depois queria que nos contasse de forma sucinta como é que a insistência de Fernando Santos o fez, e não só, o fez regressar à seleção. Sim, eu decido sair porque sinto que o meu espaço também já está limitado. Como eu disse na altura, no Atlético eu também já estava a pensar ir para outras ligas. Foi na altura com o Paulo Bento que ele chega a ir-me visitar a Madrid para me tentar convencer a não desistir, mas eu tinha a decisão tomada que ia entre aspas, arrumar as botas tanto na seleção como na minha carreira. E depois chega Fernando Santos, e quando chega Fernando Santos ele liga-me, quer estar comigo, eu digo que não quero estar com ele pede-me pelo menos ao telefone e eu digo que não quero voltar, mas ele faz uma pressão muito grande para eu voltar, não me deixava desligar o telefone, não me deixava desligar o telefone. Depois eu consigo desligar a dizer que depois vou pensar e depois lhe digo alguma coisa. Entretanto liga-me o presidente Fernando Gomes e já ao final da noite liga-me o Cristiano e eu já me sentia mal de estar naquela posição. Claro. E pronto, e foquei-me e disse, bem, tem que ser, vamos lá ajudar. se realmente a minha ajuda é necessária, vou voltar e ajudar com aquilo que tiver ao meu alcance. Muito bem. Faltam só duas questões que estamos a terminar. Exato. Uma que eu acho muito interessante, atendendo àquilo que foi a continuidade no pós-futebol. Nós já cá tivemos também o Diogo Luís que falou sobre o mesmo tema, e acho que o Tiago, como foi dito na apresentação, é um dos owners da Moneyflix. Fala-nos da importância da literacia financeira para um jogador de futebol, tantas vezes descurada, e que, se formos a tentar aos números, são não é invariavelmente, mas em muitos casos, passados 5, 10 anos, estão sem dinheiro. Sim, é um problema que o jogador de futebol e o desportista da elite em si, não só o jogador de futebol, mas mesmo nos Estados Unidos, na NBA e no futebol americano, que jogadores que têm acesso a tanto dinheiro e ganham tanto dinheiro na carreira, no pós-carreira, ao fim de 5 anos, passam dificuldades. Isso é uma preocupação que eu tenho. Agora entrei neste projeto da Moneyflix, junto com o Daniel, o Francisco, o Luís e mais alguns sócios, que pronto, tenho este objetivo, e na minha cabeça entrei mesmo para isto, para conseguir ajudar atletas da elite a planificarem a sua reforma, porque nós realmente não temos reforma. Descontamos milhões e milhões e milhões e no fundo acabamos a carreira e o dinheiro deixa de entrar. Sim, um dia para o outro acaba. Se não planificarmos o nosso futuro, vamos passar mal. E muitos jogadores, tal como eu, tive a sorte de entrar neste mundo há 2 anos e começar a aprender um bocadinho como é que funciona o dinheiro, o juro composto, a inflação, mas durante toda a minha carreira a nossa cabeça está focada em jogar. Nós deixamos o dinheiro no banco, nem nos damos conta, e acreditamos em pessoas e dizemos que sim aos fundos para cuidarem do nosso dinheiro, mas nós realmente não temos conhecimento para cuidá-lo, para que no final da nossa carreira nós pudermos estar tranquilos. E é um bocado esse papel que eu vou tentar ajudar muitos desportistas. Tiago, para fechar, em 30 segundos, uma pergunta que fazemos sempre aos nossos convidados: o que é que lhe falta fazer no futebol? Sinceramente, eu acho que nada. O que me pode fazer voltar ao futebol é realmente daqui a uns aninhos pegar numa equipa de miúdos e poder ajudá-los a desenvolver. Imagino que na minha cidade, em Viana, se calhar passar um bocado do meu conhecimento para esses miúdos e começar
a ajudá-los no início da carreira deles, ou pelo menos na formação deles como pessoas. A carreira, já veremos se alguns chegará lá. Há muitos fatores. Mas na formação deles como pessoas e isso é uma coisa que eu se calhar ainda poderei dar ao futebol. E esperemos que o concretizes e que o 90+3 possa ir a Viena conhecer esse teu projeto e essa concretização. Tiago, foi uma conversa incrível. Muito obrigado a vocês. Obrigado a nós, obrigado pela viagem. Obrigado a vocês. Adorámos mesmo. Por este olhar para a minha carreira. E olhar para o futebol, para sinceramente. tantas figuras, tantos clubes com que te cruzaste, e foi mesmo um episódio muito completo, e agradecemos por isso, pela tua franqueza e pela disposição de contares Obrigado a sobre vocês. os Não sou muito bastidores da disto, tua carreira. mas obrigado. E Muito espero que tenham gostado em casa. Um abraço e até para a semana. 90+3 é a bola a girar, o quinto e o coto a cruzar e o rabaço a converter. 90+3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90+3.